Estou aqui com o pastor Ubiraci para mais um bloco, nosso quarto e último bloco de conversa no espaço Papo Reto do canal Transformai-vos, canal para abençoar os irmãos, abençoar os cristãos e trazer luz para a mente e fogo para o coração. Esse é o nosso propósito, ajudar os nossos irmãos aqui, e eu estou com o pastor Ubiraci para conhecer um pouco mais o pastor Ubiraci, que mora em Palmas e é pastor ali, nós somos da mesma denominação. Você, depois que assistir este bloco, entra lá no card aqui em cima, que eu vou deixar, do bloco em que o pastor Ubiraci se apresenta, você poderá conhecer um pouco mais sobre ele. Como eu disse, já estamos no nosso quarto e último bloco. E para encerrar assim, com esse bloco aí, nesses nossos mais ou menos 30 minutos, eu gostaria de trazer aqui algumas questões para que você possa nos ajudar a entender. É muito comum, pastor, os cristãos do movimento Somente a Lei condenar as pessoas ao inferno porque elas não obedecem. E eu vejo isso, já vi muito, né? As pessoas dizem, você vai para o inferno porque não obedece, você é desobediente e vai para o inferno. E mais por outro lado, aqueles que abraçam somente a graça condenam e ficam chamando os outros que obedecem e têm o senso de obediência, o sentimento de obediência à lei, chamando eles de hipócritas, de fariseus, de legalistas. Pastor, eu penso que, segundo, né, o ensino do Novo Testamento, Deus faz com que nós, a igreja, os cristãos, vivam de uma maneira segundo aquilo que ele próprio preceituou. E um dos preceitos do Senhor é que nós nos ajudemos. Aqueles mandamentos recíprocos, né, do Novo Testamento: orai uns pelos outros, amai uns aos outros, edificai uns aos outros e assim por diante. Então, nesse aspecto que você colocou, eu penso que os dois grupos poderiam se ajudar, no sentido de um ouvir o outro. É interessante que saber ouvir é uma arte. Saber ouvir é uma arte. Então, vamos pensar em nós. Nós somos da Igreja Cristã Evangélica, seguimos uma linha mais conservadora. Para nós ouvirmos uma pessoa que segue uma linha não conservadora, é mais difícil. E para eles também é mais difícil nos ouvir. No entanto, creio ser importante ter esse exercício de ouvir o outro, né? De ouvir o outro. O que o outro tem a dizer, mesmo que seja uma crítica feita a nós, devemos nos perguntar: será que essa crítica tem razão de ser? Tem alguma base, tem algum fundamento, né? E se achar que tem alguma base, buscar uma mudança. Se não achar, rejeita, joga fora, né? Mas essa capacidade de ouvir. Então, pensando aí no que você colocou, do cara que abraça a graça, do cara que abraça o legalismo, bom seria que um ouvisse o outro. Para tentar aí criar uma síntese, né? entre um e o outro, e aí ambos se ajudarem. Porque não é bom, não é salutar ninguém mandar o outro para o inferno. Então, se o legalista fala: olha, o cara que vive ali na graça vive de modo desleixado, vai para o inferno.
O cara que abraçou a graça fala, não, olha, o cara que vive ali na lei vai para o inferno. Essa coisa de mandar o outro para o inferno não é uma prática saudável. Não é de Deus, né? Como diz aqui. Não é de Deus. Isso não é de Deus. Não é de Deus, né? Então, devemos buscar ajudar os irmãos. Vamos pensar, por exemplo, que esses dois lados aí sejam cristãos verdadeiros. Então, cabe-nos ajudar, né? Se é claro, a pessoa tem que querer, mas se quiser, buscar ajudar, orientar e tentar mostrar para essas pessoas a importância tanto da graça como também da lei na vida diária do cristão. E o diabo, ele é próprio dele colocar os cristãos contra os cristãos. Uhum. É claro que nós sabemos que existe a ação do diabo em minar, atacar a igreja de fora para dentro, mas também a partir de dentro. E ele faz isso, coloca cristãos contra cristãos, brigando entre si. E aí eu arremeto à reforma. A reforma foi uma grande bênção de Deus para o mundo. A reforma foi ocidental, europeia, mas ela foi uma bênção para o mundo inteiro. Faz parte desta bênção a possibilidade das pessoas poderem estudar a Bíblia e não serem conduzidas apenas por uma mente que diz o que as pessoas têm que pensar a respeito da Bíblia. A reforma tem, entre tantos benefícios, um deles eu destaco aqui, que é este. Cada um pode estudar a Bíblia. Agora, o que isso foi degenerado, esse bem que a reforma gerou, que a reforma trouxe, quando eu olho ali o século XVII, esse bem da reforma, que é cada um pensar a Bíblia, estudar a Bíblia, eu já vejo ali se degenerando, porque eu encontro pessoas brigando ali por questões doutrinárias. E, por outro lado, eu vejo já no século XVII, os iluministas, tanto os iluministas franceses como de toda a Europa, os franceses, os ingleses, os alemães, eu vejo eles assistindo a igreja reformada, ou seja, os cristãos reformados, brigando entre si por questões doutrinárias. Isso, a meu ver, prestou um desserviço, porque, por exemplo, Immanuel Kant, por exemplo, um cara até certo ponto ainda tinha um pouquinho de Deus, mesmo assim uma noção bastante distante, mas ele olhando para as brigas internas dos cristãos que surgem a partir da reforma, a meu ver, prestou algum desserviço, e até hoje essa briga, o diabo minando a igreja a partir de dentro, colocando cristão contra cristão, brigando pelas questões doutrinárias. Não estou dizendo com isso que todo mundo tem que pensar igual, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que cada um pode ouvir o outro e a doutrina do outro sem estar alfinetando, sem estar discutindo, sem estar brigando, sem estar discordando. E aqui eu me refiro de forma pública, e hoje com as redes sociais acentuou mais ainda a briga pública, a briga doutrinária de forma pública. E eu estou aqui falando a respeito desta briga pública, e não de que todo mundo tem que pensar igual. Não, cada um na sua doutrina, mas respeitando
e sendo bastante amoroso e paciente com aqueles que têm uma doutrina que vai para cá, outro vai para ali, outro vai para lá. Sim, é verdade. Os conflitos entre os cristãos afastam os incrédulos. Jesus falou em João, né? Olha, vocês devem se amar uns aos outros. Vocês devem amar uns aos outros, perdão. E quando vocês amarem uns aos outros, o mundo vai ver que, de fato, o Pai me enviou. A vida cristã vivida em amor e em unidade é um grande testemunho perante o mundo de que Deus enviou Jesus, de que esses discípulos de fato seguem Jesus, obedecem a Jesus, amam a Jesus e amam uns aos outros. Se os cristãos vivem brigas internas, deixam de cumprir sua missão. Qual é a sua missão? Glorificar a Deus e falar da glória de Deus e trazer pessoas para Cristo, né? Essa é a missão da igreja, dessas duas, né? Glorificação e missão, no sentido de trazer as pessoas, de evangelizar, de proclamar a palavra de Deus. Deus quer que seu povo seja um povo unido. E ainda que pense diferente, mas unido, né, pastor? É isso mesmo? Isso, exatamente. É interessante quando o apóstolo Paulo, em Efésios, na carta aos Efésios, fala sobre a nossa união, ou a nossa unidade. E ele diz assim, olha, nós temos o mesmo Pai, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo batismo. Então, nós temos que ter unidade nessas coisas. Agora, tem outras coisas que nós não precisamos ter unidade, que nós podemos pensar diferente, podemos pensar de uma outra maneira sobre vários assuntos. Nós, para preservarmos a nossa unidade, não precisamos, por exemplo, pensar a mesma coisa sobre comer e não comer carne bovina. Podemos conviver discordando disso. Agora, não podemos conviver e, com isso, não cumprir a nossa missão se nós discordarmos de que há somente um Pai, o Pai Celestial, que há somente um Senhor, que há somente um batismo. Aí não tem como conviver e não tem como cumprir a missão. Mas, fora dessas coisas, nós podemos discordar de outros assuntos e conviver de modo harmonioso e pacífico. Muito joia, muito joia. E é tão interessante que as escrituras todas digam, olha, entre vocês haja paz, é obrigado a haver paz entre vocês. Com relação aos de fora, se der para ter paz, tenham. Né? Agora, entre vocês, não é assim, tem que ter, é obrigado a ter paz. Tem que ter paz. Viver em união e amor, né? Exatamente. E outro assunto aqui, pastor, a graça é um fogo no coração do cristão, conclamando, dizendo, venha, obedeça. Né? A graça é a voz amorosa de Deus no coração do cristão, dizendo, meu filho, me obedeça, me obedeça, me obedeça. Não porque você vai ser salvo em me obedecer, mas é porque justamente você é salvo, é que você tem que me obedecer para o aproveitamento melhor da sua vida aqui no mundo e também para o testemunho, o testemunho cristão, testemunho para outras pessoas. Essas palavras, esses conceitos aqui, eles aparecem na Bíblia, assim, é possível tirar da Bíblia isto? Encontrar na Bíblia esses conceitos? Jesus falou assim, eu não vou chamar mais vocês de servos, eu vou chamar vocês de amigos.
Isso é graça. Isso é graça. E ele fala assim: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Então você vê aí uma perfeita harmonia entre amizade e uma obediência àquilo que o amigo Jesus orienta, diz e ordena. Então, com certeza, uma pessoa que foi agraciado com a graça salvadora vai querer de modo voluntário, de modo alegre, obedecer ao Pai Celestial. Voluntário, eu me lembro aqui a escritura do Velho Testamento que Deus regulamentou ou regulou a questão do escravo ou dos escravos e diz, olha, se o escravo, depois de receber, de ter a sua alforria, a sua carta de alforria, e de repente ele diz, não quero alforria, eu quero é ficar aqui com o meu Senhor, e eu quero aqui porque ele é bom demais, eu quero é morar aqui, eu quero que ele continue sendo o meu Senhor. Aí Deus diz assim, então coloca a orelha lá no batente da porta, no portal, e aí fura a orelha, porque ali é, de fato, a prova de que ele está querendo, e de forma voluntária, ninguém está pressionando, mas de forma voluntária ele está querendo continuar ali naquela família e continuar tendo aquele patrão como o seu senhor. Paulo, ao escrever, ele se identificava escravo de Jesus Cristo. Escravo de Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo que me faz escravo dele, mas eu me faço escravo de Jesus Cristo por minha livre e espontânea vontade. Claro que, teologicamente, a gente sabe que é o Espírito Santo, né, que leva o coração do homem a ter esse comportamento. Mas não deixa de ser algo voluntário, não é, pastor? É voluntário, né? Porque é maravilhoso a gente ver uma definição que encontramos na Confissão de Fé de Guanabara e também no documento, né, do Sínodo de Dort, falando sobre isso, né, que a regeneração ocorre em nosso coração e nós, voluntariamente, espontaneamente, após a regeneração, voluntariamente, passamos a prestar obediência ao Senhor. Então, a obediência ao nosso Deus é um ato voluntário, só que esse ato voluntário teve uma precedência. A precedência foi a regeneração operada pelo Espírito Santo, porque sem a regeneração, nós não teríamos vontade. E aí o Sproul, falando sobre regeneração, define regeneração como sendo uma nova disposição que nós temos em relação a Deus. E essa nova disposição se expressa e se manifesta em obediência prazerosa ao Senhor, porque a pessoa agora sabe que tudo aquilo que o Senhor nos manda fazer é para o nosso bem, é para a nossa felicidade, é para nos abençoar, nos guardar, nos proteger e nos conceder as bênçãos que Ele reservou para os seus filhos e filhas. E a Bíblia nos mostra, nos revela que a regeneração torna o ser humano de fato livre, porque o homem, escravo do pecado, ele não é livre, né? Ele acha que é livre. Isso, mas é um escravo. Escravo. É um escravo. Tem uma historinha que diz o seguinte, que o camarada estava andando, o incrédulo e o crente, né? E aí o incrédulo dizia para o crente, não, olha, vocês não fazem isso, vocês não fazem aquilo, vocês não podem isso, vocês não podem aquilo, fazendo uma crítica, né? Enquanto isso,
o incrédulo lá fumava. E aí o crente foi lá, pegou o cigarro dele e jogou no chão. E o cara ficou bravo, né? Ele falou assim: você consegue viver sem esse cigarro? Eu consigo, disse o crente, né? Ou seja, o escravo é aquele que não consegue realmente escolher as coisas boas, né? O cristão escolhe as coisas boas por causa da regeneração. O incrédulo só vai caminhando para a destruição porque ele não dá conta de escolher as coisas boas. Ele só escolhe as coisas ruins para a sua própria destruição e desgraça. É claro que quando o cristão escolhe as coisas boas, o faz guiado pelo Espírito Santo e guiado pelas Escrituras. Amém. Quando a pessoa não regenerada escolhe algo que parece ser certo, ele é algo que parece ser certo, ele não é aprazível a Deus. Deus não tem prazer no algo certo que a pessoa não regenerada faz, mas tem prazer no certo que o regenerado fez. Como alguém já disse, só Deus satisfaz Deus, só Deus alegra Deus. Então, toda obra boa que alegra Deus só pode vir do próprio Deus, ou seja, do Espírito Santo, que conduz a pessoa a fazer. Me parece que os reformadores, eles tinham isso em mente, não? Os reformadores eram homens, ou foram homens, cheios do Espírito Santo, né? Homens que, de fato, conseguiram extrair o ensinamento bíblico e ensinar esse ensinamento bíblico com muita clareza, com muita precisão. E é impressionante quando você lê, né, esses caras, como você percebe isso, né? Muita sabedoria, né? Muita vida com Deus. É bom demais. Então, temos que recomendar sempre a leitura, né, dos reformadores, a leitura também dos pais da igreja. É interessante que o Tozer, falando sobre o declínio da igreja, diz que a igreja declinou porque deixou de ler pessoas como Santo Agostinho e Santo Anselmo. Então, a igreja precisa ler tanto os reformadores como também os pais da igreja. E você mencionando aqui o Tozer, na história a gente vê de fato o declínio dos líderes por não lerem e o declínio dos cristãos. E nós estamos vivendo um tempo muito estranho, está muito difícil para os cristãos modernos ouvirem a palavra, está muito difícil, porque há uma ditadura da pregação que é assim, tem que ser pregação cotonete. Tem que ser pregação cotonete, aquela pregação que dá coceirinha, que é como cotonete, que dá aquela coceirinha saborosa aqui no ouvido, que a pessoa se delicia naquela coceirinha assim, sabe? Tem realmente essa dificuldade, né? Tem realmente essa dificuldade, e com a graça de Deus, nós precisamos superá-la, porque é com a leitura, com o estudo, com a meditação na palavra de Deus que todos nós crescemos, né? Todos nós crescemos. E caminhando aqui para o final do nosso bloco, do nosso último bloco, quero exatamente terminar com isto, que é o nosso papel, né? O papel dos líderes pastorais, o papel, aqueles que Deus encarregou de pregar a sã doutrina, essa é a nossa obrigação.
e cada vez mais, quanto mais o tempo passa, até que Jesus volte, esta tarefa vai se tornar cada vez mais árdua, né? Então, pensando nesse papel árduo, o líder pastoral do tempo presente e continuar com a pregação, com a instrução, com o ensino consistente com as Sagradas Escrituras, e sem esmorecer a tempo e a fora de tempo, sendo cômodo ou incômodo, mas está aí em nossas mãos este grande trabalho e desafio de ser líder pastoral em uma geração de fim de tempo, em que o amor se esfriou, a igreja declinou, a igreja se esvaiu como fumaça, como nuvem, os conceitos e padrões bíblicos se degenerando cada vez mais, todos os adjetivos bíblicos que a gente possa mencionar e enumerar, e aqui estamos nós com esse desafio. Como é que você se sente, pastor, no sentido de encorajamento, e que palavra de encorajamento você daria aos pastores e líderes pastorais que têm no coração o comprometimento de instruir o povo de Deus na sã doutrina? Bem, pastor, eu diria para fazer duas coisas: pregar a palavra e ensinar a palavra, porque a palavra faz tudo. A palavra faz tudo. É por meio da palavra que as pessoas são convertidas, é por meio da palavra que as pessoas são santificadas, é por meio da palavra que as pessoas são iluminadas. A palavra de Deus faz tudo e ela é viva. Então, nós, pastores, precisamos ter esperança na pregação e no ensino da palavra. Isso é muito importante. Certo pastor disse uma vez que a sensação que ele tinha ao pregar era de jogar papel na parede. Você pegar o papel e jogar na parede, ou seja, não tem retorno, né? Parece que as pessoas não davam feedback, ou as pessoas não eram transformadas. No entanto, as pessoas são transformadas pela palavra. A palavra de Deus, quando ensinada, quando pregada, vai produzir mudanças na vida das pessoas. É claro que não vai ser na vida de todas as pessoas, mas com certeza na vida de algumas pessoas. Então, para nós, devemos manter firme esse papel de pastores, de pregadores, de mestres das Escrituras. Não perder a esperança de que a palavra produz as mudanças. Como diz na própria Bíblia, né? O Senhor falando, as minhas palavras não voltam para mim vazia, né? Ou vazias. As palavras do Senhor, de fato, cumprem o papel da sua existência e do seu propósito quando proferida, quando ensinada, quando pregada. Então fica aqui esta palavra a todos nós, a palavra do pastor Biraci, palavra de encorajamento, palavra de incentivo para cada um de nós que somos líderes, somos pastores, para que nos mantenhamos firmes na esperança, não esmorecer jamais, de continuar dispostos a ministrar, a pregar e a ensinar as Escrituras Sagradas ao povo de Deus, ao povo de Deus. Amém. Pastor Ubiraci, louvo a Deus, assim, com muita gratidão pela sua vida, Amém. pelo seu ensino, pelo que você nos trouxe aqui nestes
4 blocos de ensinos, né? E agora a minha missão continua maior ainda, que é me comprometer a orar por você, mas vai ser uma grande alegria. Amém. Considere aí em seu coração a nossa estima, o nosso carinho por você. E eu quero aqui deixar a palavra para as suas considerações finais. Pastor Francisco, foi um prazer participar desta conversa, deste bate-papo tão proveitoso, tão edificante, e espero que, com a graça de Deus, as pessoas sejam abençoadas por meio desta conversa. Você sabe que, ao longo da história da humanidade e também ao longo da história bíblica, as pessoas têm sido abençoadas e edificadas por meio de conversas de homens e mulheres, né? Você pega, por exemplo, os escritos de Platão e de outros filósofos, você vê ali os diálogos, né? Conversas, bate-papo ali, e que por meio dessas conversas há muitas instruções e há muitas comunicação de sabedoria e de graça também. Você olha para a Bíblia, você vê ali muitas conversas de Jesus, né? Às vezes com grupos, às vezes com uma pessoa, diálogos que foram diálogos extremamente transformadores e abençoadores. Menciono 2. O caso de Jesus com Nicodemos, foi um diálogo transformador, né? E o diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana. Então, é interessante esses diálogos. É muito joia nós analisarmos os diálogos de Jesus. Muito interessantes. Então, espero, com a graça de Deus, que esse nosso diálogo, essa nossa conversa, abençoe muitas vidas. E agradeço a você pela oportunidade e coloco-me disponível para outras ocasiões. Amém, amém. Pastor, são tantos os temas, são tantos os assuntos, as perguntas que eu tenho aqui para vocês, é um montão. Então, muito obrigado aí por se dispor, né, porque vai ter muito assunto aí para frente. Tem alguns assuntos que eu acho bastante relevante para a Igreja de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Pastor, agora fale o endereço da sua igreja aí em Palmas para as pessoas, né, que porventura, o pessoal aí da capital de Palmas, porventura assistirem este vídeo, qual o endereço para elas irem? O nome da nossa igreja, Igreja Cristã Evangélica Metropolitana. Nós estamos aqui na quadra 201 Sul, no plano diretor, aqui bem pertinho do HGP, que é o Hospital Geral de Palmas. O nosso telefone é 63 999 9103 30. Ok. Que Deus abençoe a você que está nos assistindo aqui neste quarto bloco de conversa no Espaço Papo Reto do canal Transformai-vos, eu e o pastor Ubiraci. Então você compartilha este vídeo nas suas redes sociais, deixa o seu comentário e também deixa o seu like. Até o próximo vídeo.